Noite a todos. Uma vez mais, nós trazemos esse tema que é tão caro ao nosso coração, já que estamos, desde a infância, muito ligados a essa questão, que é a questão da mediunidade. Nessa noite, nós trazemos a mediunidade com Jesus. No ano passado, nós trouxemos esse tema aqui nesse nosso culto virtual, que falamos da mediunidade, os sintomas da mediunidade, os mecanismos da mediunidade, e hoje, então, nós vamos abordar a mediunidade com Jesus. Bom, quanto aos fenômenos mediúnicos, toda vez que a gente fala em mediunidade, a primeira coisa que nos vem à mente são os fenômenos mediúnicos, né? E aí a gente se pergunta, a partir de quando surgiram os fenômenos mediúnicos? Muitos podem pensar que foi a partir do trabalho, da compilação realizada por Allan Kardec, quando não é verdade, né? Os fenômenos mediúnicos existem na Terra desde que há seres humanos, seres inteligentes da criação no nosso planeta Terra. Por exemplo, nós tivemos ao longo da história os oráculos, os xamãs, os profetas, os pajés, os adivinhos, as bruxas, as pitonisas, os druidas. Quem não se lembra do filme Asterix e Obelix, em que tinha o sábio, o druida, médium de grande potencial ali na historinha, as bruxas e etc. Então, os fenômenos mediúnicos existem desde sempre, a partir do momento que começou a encarnar nesse planeta os seres inteligentes da criação. Aí outra questão que a gente se faz, só há médiuns no espiritismo, no espiritualismo? Não. Se tem o fenômeno mediúnico, e o fenômeno mediúnico, ele ocorre em qualquer lugar do planeta. Então, há médiuns em qualquer local do planeta, independente de língua, de credo religioso. Então, não só existe médiuns, não é só na doutrina espírita ou no espiritualismo. Existem médiuns por toda a humanidade. Exemplo é desses médiuns que passaram pela terra, Moisés, né? Quando Moisés sobe ao monte e recebe, escreve os 10 mandamentos, é um fenômeno mediúnico. Muito interessante, por sinal, que a gente estuda no livro dos médiuns. E nós temos também alguns grandes cientistas. A gente já contou aqui diversas vezes, né, o Einstein, que ele dizia, quando ele estava travado num certo ponto teórico, então, das suas contas, né, teóricas, ele parava todo o trabalho dele, pegava um barquinho que tinha no lago da universidade, remava até o meio do laguinho, deixava o remo de lado, olhava para o céu, e ele conta que, de repente, vinha na mente dele como encaminhar aquela questão teórica na qual ele tinha empacado. E aí ele corria até a margem, deixava o seu barquinho, à margem do lago, deixava o seu barquinho ali, e o que ele fazia? Corria para a sala dele para poder finalizar ou dar andamento à teoria a qual ele estava trabalhando, desenvolvendo. Né? Então, ele ali estava trabalhando a sua intuição. Então, o que vem a ser médiuns? Bom, médiuns, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, lá no capítulo 14, nós vamos encontrar a definição que Allan Kardec dá de médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, Kardec lá nos coloca que todo aquele que sente a influência dos espíritos é médium. Então, é inerente ao homem. Então, todos somos médiuns até esse ponto da colocação do Kardec. Então, a gente se pergunta, todos nós, toda a humanidade, pode sentir, em algum grau, uns mais, outros médios, outros menos,
a influência dos espíritos? Com certeza. Por quê? Porque todos nós, todo ser humano, nós podemos orar. E quando nós estamos orando, nós estamos estabelecendo uma relação, uma comunicação com os bons espíritos que trabalham em nome de Deus. Esses bons espíritos recebem diversos nomes, dependendo do credo. Há aqueles que chamam de Jesus, aqueles que chamam de santos, aqueles que chamam de guias, aqueles que chamam de espíritos protetores, anjos guardiões, mentores. O fato é, então, todos nós, como disse Kardec anteriormente, podemos sentir essa influência dos espíritos, a começar pela prece. Então, todos os homens também podem ter pressentimentos, arrepios, sonhos premonitórios, sonhar com algo e um tempo depois aquilo realmente a se concretizar. Então, no sentido geral do termo, todos nós somos médiuns. Mas continua Kardec. Aí ele continua. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, claros, de certa intensidade. Ou seja, a partir deste momento, Kardec está colocando que vai denominar, vai chamar de médiuns aqueles em que apresentam essa influência dos espíritos sobre eles, se apresenta bem caracterizada, se traduzindo por efeitos bem claros e com certa intensidade. Então, segundo Kardec, são denominados médiuns, pessoa sobre as quais a influência dos espíritos é ostensiva, frequente, marcante, intensa e bem característica, ficando evidente que há ali uma outra individualidade. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão do arrepio, tão comum em todos nós, né? Porque todos nós podemos sentir a presença dos espíritos em nossa vida, como a gente acabou de falar no comentário do Allan Kardec. Então, no arrepio, né? Uma vez ou outra, a pessoa pode sentir um arrepio, de vez em quando, e não tão intenso, e não de forma que ela sinta que ali tem uma outra individualidade, uma outra presença, um espírito, né? Então, essa pessoa não necessariamente é um médium, mas aquela que sente com uma certa frequência, bem ostensivo, de forma muito intensa esses arrepios, né? E percebe que ali, junto a ela, tem uma outra individualidade, um espírito, um ser inteligente, desencarnado, essa pessoa certamente é um médium, segundo nos coloca aqui Allan Kardec. Então, a essas pessoas com essas características, Allan Kardec denominou médiums. Então, além dos 5 sentidos, o médium tem o popularmente chamado 6º sentido. Os 5 sentidos, audição, visão, tato, etc. Além desses 5, o médium tem um 6º sentido, que é o dom mediúnico. Exemplos desse 6º sentido. Pode ser a psicofonia, quando o espírito desencarnado usa o aparelho fônico do médium. O médium fala, se expressa de acordo com o pensamento daquela outra individualidade, no caso, desencarnado. Temos a psicografia, mostramos aí na imagem, o Chico Xavier psicografando, né? Utilizando-se da sua mão, os espíritos utilizando da sua mão como recurso de comunicação, escrevendo, então, através do Chico, que foi, com certeza, um grande médium de psicografia.
Nós temos a mediunidade de cura, por exemplo, o Eurípides Barçanufo, né, o nosso querido patrono espiritual, tinha nessa sua última encarnação como Eurípides Barçanufo, na pequena cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais, o dom da cura, a mediunidade da cura. Temos os efeitos físicos, uma palestra que assistimos aqui há pouco tempo atrás, com a Jurema, nos falando sobre a Ana Prado, lá no norte do Brasil, apresentando diversos efeitos físicos. Temos o desdobramento, a nossa querida mentora espiritual, uma dos mentores da Casa da Prece, Dona Ivone Pereira. Foi um dos maiores casos de mediunidade, de desdobramento. E temos vários outros tipos, exemplos, né, de dons mediúnicos. Então, continua nos falando Allan Kardec, mas agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10, o Allan Kardec coloca: a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, nos coloca Emmanuel: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. E aí a gente, então, começa a vislumbrar que o médium, portador de mediunidades, de dons mediúnicos, ele é um instrumento da espiritualidade. Ele se ajuda, ele se aprimora à medida que ele ajuda o seu próximo. E esta palavra médium recebe várias denominações segundo os diferentes credos. Nós, na doutrina espírita, chamamos de médiums, mas tem em outras crenças aqueles que chamam de cavalo, de aparelho e várias outras denominações. Ah, nos perdoem, saiu com uma letra, ficou escuro, né? Não sei se todos estão conseguindo ler. Isso que a gente está passando aqui, eu vou ler, está no livro da Esperança, no capítulo 87. Esse livro é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, ali nos diz Emmanuel: em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. O que importa é o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Fantástico, né? Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Por que o Emmanuel nos coloca isso? Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, muitos de nós apagamos, né, essa oportunidade de deixar que a mediunidade brilhe através de nós. Então, nós temos a mediunidade com Jesus, porque nós temos um modelo de mediunidade. Nós sabemos qual a melhor forma de utilizar a nossa mediunidade para, como nos disse Emmanuel, deixar com que ela brilhe através das nossas mãos, né? Então, a gente tem aí nessa imagem, né, algumas cenas referentes a essa questão do emprego da mediunidade com Jesus. Jesus curando os doentes, Jesus curando os leprosos, não é? Até mesmo aquele caso daquela senhora que toca a veste de Jesus no meio da multidão e Jesus diz: uma virtude saiu de mim. E aquela senhora, com uma fé inabalável, na certeza de que ela seria curada por Jesus. E assim foi, Jesus a curou, utilizando desse expediente mediúnico. Então, Jesus também chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade de lhes dizendo para que também curassem.
Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ele falou para os discípulos dele irem lá e trabalharem os seus dons mediúnicos. Claro, dentre os discípulos, aqueles que tivessem mediunidade, que sentissem a presença, né, dessa outra individualidade, como nos diz ali Kardec, de forma frequente. Então, o que é a mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus é colocarmos em prática, acima de tudo, a lei do amor. É a vivência da caridade. É o serviço aos semelhantes. Na mediunidade com Jesus, nós aprendemos a servir ao próximo. Então, nós podemos e devemos utilizar a mediunidade. Assim como Jesus falou aos seus discípulos, ele fala aos nossos corações. Não é por acaso que alguns de nós nascemos com dom mediúnico. Então, nós podemos e devemos utilizar a mediunidade como instrumento de serviço no bem, de serviço ao próximo e aprimoramento, porque à medida que nós colocamos a nossa mediunidade a serviço do bem, a serviço de Jesus aqui na Terra, auxiliando aqueles que chegam até nós, que chegam até a casa espírita, onde vamos trabalhar a nossa mediunidade de forma segura com Jesus, nós também estamos nos aprimorando. Nas reuniões mediúnicas, sejam elas o tratamento de fluidoterapia, seja ela o nosso trabalho aqui na Casa da Prece, de orientação espiritual, em que nomes são enviados para a oração, no nosso trabalho de reunião mediúnica, acolhimento fraterno ao desencarnado na Casa da Prece, cada vez que nós estamos presentes a uma dessas atividades, num desses trabalhos mediúnicos da casa, somos nós que mais aprendemos. Nós, quando vamos para uma reunião mediúnica, uma atividade, um trabalho mediúnico, quando nós saímos dali, nós saímos diferentes, porque aquilo ali é um aprendizado, é uma verdadeira escola de bênçãos, a começar para o próprio médium e a seguir para aqueles que vão ser beneficiados por esse serviço da mediunidade. Diz Albino Teixeira no livro Paz e Renovação, o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, ou seja, não é o que a gente poderia chamar de supermédios, com muitos dons mediúnicos, psicografia, psicofonia, cura, desdobramento, efeito físico, tudo em um só médium. Então, não é esse, necessariamente, o melhor médium para o mundo espiritual, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Quando o médium, ele é chamado ao trabalho, né? Ele se prepara, como nós vamos ver a seguir, né? Ele precisa de estudo, de conhecimento, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele sempre está pronto, ele sempre diz presente a esse convite do trabalho no bem, de servir ao bem, a Jesus, através da mediunidade. E sempre na postura da humildade, de aprendizado, certo de que toda tarefa mediúnica é fonte inesgotável, como a gente acabou de colocar aqui, o Emmanuel nos falando, de aprendizado, de aprimoramento do próprio médium. Então, quando a gente fala em mediunidade com Jesus, nós estamos falando em médium
produtivo, em mediunidade produtiva, em médium, mediunidade que vá produzir algo de bom. Então, além de ter o dom mediúnico, o médium, quando ele exercita a sua mediunidade, ele se educa. Então, ele estuda, o médium conhece e é requerido ao médium um estudo constante, primeiramente das obras básicas de Allan Kardec, e está sempre também buscando nas obras complementares o conhecimento da doutrina, dos ensinos de Jesus à luz da doutrina. Exemplo de obras complementares, nós temos muitos espíritos que escreveram através do Chico, através do Raul Teixeira, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, por exemplo, colocamos aí Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Maria Dolores e tantos outros irmãos. Então, nos vem a pergunta, se a gente já sabe que tem a mediunidade, como utilizar essa mediunidade a serviço de Jesus? Como? Como praticar a mediunidade com Jesus? Então, respondendo a esta pergunta, se você já sabe que você tem a mediunidade, que você é médium, como você deverá fazer para utilizá-la com Jesus, a serviço do bem e do amor ao próximo? Primeira coisa, nós indicamos que você procure uma casa espírita. Uma vez encontrado uma casa espírita, ali você fique durante algum tempo para ver se ali você está afinizado, se ali você se sente bem, se ali você se sente sintonizado com aquela casa, com a equipe dos encarnados da casa, assim como com a falange espiritual que coordena aquela casa. Sim, você escolheu, ficou um tempo e sentiu que sim, que ali você se sente bem, você está afinizado. Então, vamos para o terceiro passo. Você deve procurar nesta casa, se inscrever nos cursos que a casa oferece. Tem alguns que oferecem o ESD, tem alguns que oferecem outros modelos de cursos. Nós, da Casa da Prece, oferecemos inicialmente para aqueles que não têm conhecimento básico da doutrina, o ID, a Introdução à Doutrina dos Espíritos. Depois, o Livro dos Espíritos, depois, o Livro dos Médiuns. Então, você deve buscar, naquela casa em que você se afinizou, o modelo para que você possa, no futuro, praticar a mediunidade com Jesus. Então, procure a casa e se inscreva nos cursos que a casa oferece. Na Casa da Prece, por exemplo, ao final do Livro dos Médiuns, né, você deve procurar saber como participar do desenvolvimento mediúnico da casa. Novamente, tem casas que você pode passar para o desenvolvimento mediúnico a partir do Livro dos Médiuns. Tem outras casas que é a partir de um modelo em que você chega num certo estágio, depois de alguns anos, e está apto. Então, você deve ver na casa na qual você escolheu, se sentiu bem afinizado, na que você pretende, então, exercer essa mediunidade com Jesus, como é que eles fazem para que você possa participar, para que você possa estar apto a participar do desenvolvimento mediúnico. Como nós acabamos de falar, nós estamos na Casa da Prece Chico Xavier, e nesta casa é ao final do Livro dos Médiuns. Procurar saber na casa como participar do desenvolvimento mediúnico. O que é o desenvolvimento mediúnico? O desenvolvimento mediúnico é um exercício, um treinamento ao longo do ano, que aos poucos o médium vai desenvolvendo seus dons mediúnicos com o auxílio da espiritualidade.
mas tudo de uma forma muito tranquila, muito paulatina, respeitando este momento tão importante do médium, que é se preparar para abraçar esse trabalho com Jesus. Então, pronto, nós estamos aptos a abraçar a casa. Mas se você acha que você tem mediunidade, mas você ainda não tem certeza que você tem mediunidade, o que você deve fazer? Bom, primeira coisa, você deve buscar o atendimento fraterno na casa espírita, para se informar como saber se eu tenho dom mediúnico. Cada casa tem uma rotina específica para este objetivo, te informar, te auxiliar, né, a saber quanto o seu potencial mediúnico. E aí vem mais uma pergunta à nossa mente. Se você não tem mediunidade, você pode auxiliar nos trabalhos mediúnicos com Jesus na casa espírita? Sim, certamente você pode. Por exemplo, na equipe de sustentação, nos trabalhos que nós fazemos, nas reuniões mediúnicas que nós falamos há pouco, em que os irmãos desencarnados são trazidos para diálogo fraterno, usando da psicofonia, da voz dos médiuns e de um dialogador encarnado que então vai conversar fraternalmente com aquele irmão desencarnado, é necessário uma equipe de sustentação. Então, ali você tem 3 grupos. O grupo dos médiuns de psicofonia, que vão, através da fala, passar o pensamento daquele desencarnado em sofrimento que ali está. É um grupo. Nós temos o outro grupo, que é o grupo de dialogador, que vai conversar com esse irmão em sofrimento desencarnado. E nós temos ali também um grupo de sustentação, que enquanto esse diálogo está ocorrendo, ele está em permanente vibração, em permanente oração, para nos ajudar a manter o ambiente espiritual daquela reunião, sobre a presença de Jesus, através da equipe espiritual da casa encarregada daquela atividade. Aí, o trabalho ocorre de uma forma harmônica, porque nós temos os médiuns harmonizados, nós temos os dialogadores harmonizados, e ali nós temos também a segurança de que o grupo da sustentação está atento na vibração, mantendo a vibração e a sustentação energética com Jesus. Então, para esses que não têm a mediunidade, conforme colocada ali com Allan Kardec, bem marcada, etc., que desejam um dia auxiliar nos trabalhos mediúnicos, eles devem também buscar a casa, aquela que ela se sinta mais afinizada, e estudar, conforme nós colocamos lá atrás, né, para aqueles que já sabem que tem a mediunidade, os médiuns vão estudar, mas aquele que também quer auxiliar os trabalhos mediúnicos da casa, vai proceder da mesma forma. Também vai estudar, vai fazer o treinamento no desenvolvimento mediúnico para que possa estar apto de conhecimento para a tarefa. Mas nós sabemos que não basta o estudo. É necessário, como nos coloca aqui, bem nos lembra, o nosso querido Chico Xavier, em que ele nos diz: mediunidade é assim, aprimoramento constante. Mediunidade é aprimoramento constante. Mediunidade exige do médium a reforma íntima a cada instante da sua existência. Porque quanto mais o médium se aprimora,
Quanto mais o médium melhora a si mesmo, melhor passa a ser a sintonia dele com a equipe espiritual que trabalha em nome de Jesus. É como uma ferramenta. Uma ferramenta bem amolada vai cortar bem a madeira. Uma ferramenta mal amolada, não enferrujada, não vai cortar bem a madeira. Então é a mesma coisa o médium. O médium é uma ferramenta e que à medida que ele vai se burilando, que ele vai se iluminando, que ele vai se modificando, fazendo a reforma como nos convida Paulo de Tarso, deixando para trás o homem velho que existe em nós. O que isso significa? Deixando para trás as nossas imperfeições, os nossos equívocos, a nossa vaidade, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa viciação em julgar o próximo e etc., nós vamos nos aprimorando. E ao se aprimorar, vamos entrando em sintonia cada vez mais com os bons espíritos. E esses bons espíritos, por sua vez, vão nos tutelar para que possamos trabalhar a nossa mediunidade com Jesus, tendo Jesus como modelo. E continua Chico Xavier. Então, mediunidade é assim, aprimoramento constante. Lutas sem trégua contra o personalismo. O que é a luta sem trégua contra o personalismo na questão da mediunidade? É achar que é o super médium, que tudo que é realizado vem do médium. Não. Tudo que é realizado através da mediunidade, a causa daquilo, a inteligência que está por trás não é a do médium, é a do espírito comunicante. Então, quando o médium exerce a sua mediunidade, por exemplo, de cura, não é o médium quem está nos curando, são espíritos que estão utilizando-se desse instrumento que é o médium para prover a nossa melhora, seja ela física, mental, emocional, etc. Então, o médium não tem por que se envaidecer. Continua Chico. É exercício de humildade, quando nós entendemos que ser médium é ser instrumento dos irmãos desencarnados. E nós devemos buscar ser instrumentos que trabalham no bem, para que possamos ser instrumento dos bons espíritos amigos. É necessário, continua Chico, estudo, conhecimento. Ah, Conceição, já estudei tudo. Estudei ID, LN, fiz desenvolvimento, basta. Não, mas eu já estudei o LN. Releia, porque a gente sabe da literatura em geral, do exercício de ler em geral, que quando a gente ler um livro, qualquer que seja o livro, não estamos falando só de livros espíritas nem religiosos, se a gente lê ele numa determinada fase de nossa vida, nós vamos ler aquele livro com certo olhar. Em outra fase de nossa vida, quando a gente retomar e reler aquele livro, às vezes vai ter parte que a gente vai dizer, nossa, isso estava aqui, parece que nunca vi. Então, nós, os médiuns, devemos estudar sempre, rever as obras básicas, sempre. E todas essas obras complementares, gente, falando muito francamente, é tanta obra complementar segura, só Chico em torno de 400 livros, né? Que numa encarnação, com todos os nossos afazeres, mal dá tempo, né? Para reler a segunda vez. A primeira mal dá tempo, a segunda, nossa, é no esforço, porque é muita coisa boa, né? Para a gente poder continuar lendo e estudando. E devotamento ao próximo. Por que devotamento ao próximo? Bom, nós demos o exemplo aqui das reuniões mediúnicas,
que é fechada ao público, né? Essas reuniões mediúnicas, é bom a gente fazer essa ressalva. Ela é para apenas aquela equipe da sustentação, dos médiuns de psicofonia e dos dialogadores, né? Ali é um exercício imenso de devotamento ao próximo, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o médium vai emprestar a fala dele àquele espírito, o qual ele não conhece, nunca viu, e às vezes nem está vendo, porque na maioria das vezes o médium não tem evidência. Às vezes ele só tem a psicofonia. Alguns têm a psicofonia e a evidência, mas nem todos têm evidência. Então ele vai estar dando a voz dele àquele irmão desencarnado em sofrimento que está ali e que está necessitado de um acolhimento, de um pronto-socorro, né? E o dialogador, aquele que vai conversar com aquele irmão desencarnado em sofrimento, muitas das vezes também não tem evidência, não vê aquele espírito, mas naquele momento ele entrega o melhor dele, de compaixão, de empatia, sem qualquer juízo de valor, sem qualquer julgamento, né? Claro que numa casa em que se trabalha a mediunidade com Jesus, ali estão os bons espíritos que trazem esses irmãos desencarnados em sofrimento e estão intuindo, auxiliando o dialogador a falar, a estabelecer uma conversação fraterna com aqueles irmãos desencarnados, de forma que vá auxiliar, vá acrescentar algo àquele irmão. Como nós falamos, isso é um trabalho produtivo. Aí continua Chico. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Aí, para aqueles que acham de forma equivocada que Deus nos deu esse dom, esse sexto dom da mediunidade, só para que a gente contactasse os espíritos, só para que a gente tivesse informação de entes queridos que já partiram, só para a nossa diversão de ver, assistir os fenômenos mediúnicos. Infelizmente, esses médiuns estão equivocados, porque, como disse lá atrás o Emmanuel, a mediunidade é oportunidade que nós temos, que Deus nos dá, de servir no bem e de nos aprimorar. Então, a mediunidade não é para simples contato com os espíritos, é para nos auxiliar e auxiliar ao próximo. Conceição, como que vai nos auxiliar? Se você, por exemplo, diz que nas reuniões mediúnicas o atendimento é realizado aos desencarnados em desequilíbrio, que não vão acrescentar, através da fala deles, algo que vá nos aprimorar, nos auxiliar. Mas nós também falamos lá atrás que, através do exemplo da situação que aquele irmão desencarnado está passando no momento, a gente ouve aquilo e diz: meu Deus, não é que eu faço parecido com ele, vou procurar me modificar. Então, são aulas, são lições. E, além disso, o médium que trabalha com Jesus, ele está permanentemente sobre a proteção dos bons espíritos, que vão nos auxiliando a fortalecer a nossa fé. Quando tudo, de repente, dá errado na nossa vida, e aí vem esses bons mentores e nos inspiram a fé, a confiança. Vamos, levanta, vamos em frente, amanhã é um novo dia, né? E aí a gente ganha aquela nova energia e volta para a nossa tarefa e o nosso trabalho no bem. Vamos então ler aqui do livro Mediunidade e Sintonia. Está lá no capítulo 20, o texto Tarefa Mediúnica, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico. Nos diz Emmanuel: se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não fixes
tão somente na técnica fenomênica, ou seja, o nosso interesse deve ir muito além do fenômeno mediúnico em si. Rejubila-te, alegra-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana. Aqui, um parênteses, nós falamos muito das reuniões mediúnicas, que é o atendimento fraterno aos desencarnados. Mas nós temos, por exemplo, na Casa da Prece, a nossa reunião mediúnica de orientação espiritual, que nós chamamos de OE. É quando as pessoas enviam seus nomes, endereços e um resumo de por que estão querendo um auxílio da espiritualidade. E a equipe, então, recebe esses dados e ora de forma fervorosa para aqueles irmãos, através do contato com a espiritualidade amiga da casa, dos bons espíritos da casa, que nos dizem como orar, como proceder, como ajudar da melhor forma através da oração aqueles irmãos que estão solicitando. E nós não conhecemos esses irmãos. São pessoas, inclusive, de outros bairros, outras cidades, estados, países, não conhecemos, né? Então, ali está sendo prestado um socorro de boa vontade, não é? E esta boa vontade vai renovar a disposição íntima daqueles que colocaram seu nome ali, não é? Solicitando, então, a oração. E continua Emmanuel, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sobre o estandarte vivo de teu coração aberto para a humanidade. Abraça-os por tua própria família. Então, isso é um recado ao médium. Abraça todos aqueles que ainda sofrem, que são ignorantes, tristes, perturbados, abrindo o nosso coração, porque somos todos irmãos. Então, se o médium trabalha, né, a sua mediunidade com Jesus, ele está sentindo que somos todos irmãos, que um irmão em sofrimento, enquanto tiver um irmão em sofrimento, nós não seremos plenamente felizes. Continua o Emmanuel. Depois disso, guarda a certeza de que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Então, também, o Mestre virá ao nosso encontro, como nós acabamos de falar, nos dando força, nos dando coragem. E à medida que vamos desenvolvendo e trabalhando a nossa mediunidade com Jesus, nós vamos nos aprimorando, como já falando, e isso vai nos trazendo paz interior. Então, claro que os médiums também têm problema, como qualquer ser humano neste mundo de provas e expiações. Todos temos problema. A diferença é que aqueles que exercem a mediunidade com Jesus vai dilatando a sua visão, vai ampliando a forma de ver os problemas. E ao trabalhar com os irmãos que necessitam, vai percebendo que muitas vezes o seu sofrimento é muito pequeno frente ao sofrimento de tantos outros irmãos encarnados e desencarnados. E aí é o momento, então, que Jesus está vindo ao encontro desse médium e vai inundando esse médium de esperança, de que hoje pode estar ruim, mas amanhã, na certeza, será melhor. Vai inundando o nosso ser, o nosso íntimo, de esperança, alegria e luz, mesmo que ao redor de nós haja tristeza, pessimismo e trevas. Dentro de nós haverá esperança, alegria e luz. Muita paz. Aqueles, então, que têm o dom mediúnico, abrace esse dom mediúnico com Jesus, enquanto ainda estamos a caminho, enquanto ainda estamos encarnados.
Muito obrigada, graças a Deus.